Olá, meus amigos, estamos de volta. Está aqui comigo o Leonardo Santana. Me chamo Rodrigo. Não vou me apresentar de novo. Não vou apresentar o Leonardo de novo. Se virem, brincadeira. Está aqui em cima na descrição do vídeo. Tem um link para o primeiro vídeo dessa série. Essa aqui é uma série de 3 vídeos que a gente está falando do Rio de York. E eu não vou fazer apresentação de novo, porque olha o tamanho da biblioteca do Leonardo. Você imagina o tempo que esse cara não leva para se apresentar, para falar de todos os graus e todas as comandas, as medalhinhas que ele tem. Então eu não vou falar, não vou deixar ele falar não, tá? A gente vai falar hoje do capítulo do Real Arco do York e vamos falar do Conselho Crítico do York, tá? Dando continuidade para quem ainda não conhece a árvore de desenvolvimento ali do York, dos graus do York. Nós temos os 3 primeiros graus simbólicos, nós temos um preparatório, como a gente falou no último vídeo, a gente tem uma série de preparatório para a maçonaria, que seria a Ordem de Molay, que ela não veio do York, mas ela, de certa forma, ela pegou algumas referências para preparar o próprio menino para entrar na maçonaria, muitos anos depois, obviamente, não tem nenhum segredo revelado. E para todo maçom que nunca foi num capítulo, tome vergonha na cara, vão lá prestigiar os meninos que eles precisam de ajuda sempre. Depois nós temos os 3 graus simbólicos, o aprendiz, companheiro e mestre. E aí a gente entra no que seria o corpo apartado, que é fora, não administrado pela potência simbólica, que começa no grau de mestre de marca, depois ele passa pelo grau de Pastmaster, que a gente chama de Pastmaster virtual, e ele serve para suprir uma obrigatoriedade, que antigamente só se colava os graus posteriores, sendo mestre instalado, como se diminuiu o volume de pessoas com grau de mestre, não é grau de mestre instalado, é errado falar, né? Mas com a instalação de venerável, então se criou o Pastmaster virtual para um grau de passagem, e depois o capítulo fecha com o maçom do Real Arco, o MRA, que é o maior volume de capítulos no país, é o do MRA, e depois a gente vai falar um pouquinho do Conselhos Crípticos. Leonardo, está à vontade para falar sobre os graus capitulares, é o maior volume de capítulos nacional do Rito de York, são os capítulos, são os capitulares, onde você tem por estado 4, 5, você vai ter de conselho, você vai ter um ou dois só, ou 3 no máximo. Então, fique à vontade para falar, a palavra é tua, do que é o grau capitular, recapitulando que a gente tem um público muito grande de maçons praticantes do rito escocês antigo e aceito, e, de certa Uhum. forma, a lenda ela retorna um pouco. Você vê várias similaridades sobre a lenda e os trechos bíblicos tratados dentro desses graus. Bom, essencialmente você tem os graus simbólicos aqui, a forma como você sobe dentro do rito de York, assim, falando em distribuição administrativa, tá? Ela vai funcionar de forma piramidal. Então, digamos que para cada 2 capítulos você vai ter um conselho necessariamente. A coisa realmente acaba se afunilando, não por conta da dificuldade que existe, mas por conta da necessidade de interação. Então, você tem para algumas lojas um capítulo, para alguns capítulos um conselho, para alguns conselhos uma comanderia templária. Né? Isso você tenta tirar o maçom da visão local, né, da visão específica da loja simbólica dele, e fazer com que ele tenha uma visão mais global, não por conta de ver o funcionamento de outras lojas, mas de lidar com outros irmãos de outras lojas. Né? Diferentemente de outros ritos, no rito de York você tem cadeiras, vamos dizer assim, para todo mundo. Por quê? A principal função, a principal base que a gente tem dentro do rito de York é que o maçom ele precisa trabalhar. Tá? São 2 coisas distintas. Nos demais ritos ele faz os graus. No rito de York ele faz os graus e trabalha. Por quê? Porque conduzir homens voluntários, assim, exercício da liderança de homens voluntários, livres e de bons costumes, é uma das tarefas mais difíceis que existe. Então, isso tudo vai ser trabalhado dentro de todos os corpos do rito de York. Então, você não tem, por exemplo, só um corpo longo que vai fazendo tantos graus até lá em cima com um único governante. Não. Você tem um ciclo que é o real arco capitular, você tem outro ciclo que é críptico, e você vai ter as comanderias, né, com as ordens de cavalaria. Então, quando você... Bem-vindo! Você chegou à maçonaria. Recebeu o grau de aprendiz, né, foi iniciado, aí você foi passado pelo grau de companheiro, porque você tem toda, né, aquela a sistemática dessa passagem pelo grau de companheiro, um grau operativo propriamente dito, que vai ser revisitado depois nos graus superiores, e você vai ter a sua elevação a mestre maçom.
Essa palavra elevação, muito embora em outros ritos ela se reporte ao grau de companheiro, no grau de mestre maçom no rito de York, ela é visível, porque o maçom ele é literalmente elevado à condição de mestre maçom. Ele é realmente elevado. Nos outros ritos você até entende, né? São os 5 pontos, você até entende que ele foi elevado. Mas lá você... Para explicar mais fácil, uma troca de palavras explicaria até... É uma palavra feia, mas ele é levantado, certo? É o raised, né? Exatamente. Ele é levantado. Se criou o consenso de elevado, mas na realidade ele é, pela tradução literal, ele seria levantado, né? Mais adequado é exatamente levantado. Né? É exatamente isso. Mas como você usa raised também para o sol que nasce, traduzir essa palavra com todo o seu significado é mais complicado. Então, elevado, levantado, mas é exatamente isso que você está falando. O que acontece? Você chega, é aquilo que a gente falou anteriormente, que eu vi falando para os irmãos quando tem que fazer a apresentação do rito. Você chegou no grau de mestre maçom, plenitude maçônica, e agora? Agora, caramba, eu recebi o que eu tinha que receber. Não, você não recebeu. E se isso não te decepcionou, é porque você não entendeu o grau. Esse é um fato. E você fala, caramba, e agora? O que eu faço? Agora você tem que correr atrás de saber o que você não sabe. Saber o que você deveria saber e acabou não sabendo. E aí você entra no rito de York. No rito de York isso fica patente, né, que acontece, porque realmente todo o encadeamento te leva a isso. Por quê? Porque nos graus capitulares você aprende como essa coisa que foi perdida, ela foi recuperada. Quando você vai para os graus crípticos, você aprende como essa coisa que foi recuperada, tendo sido anteriormente perdida, na verdade foi preservada. Então, os graus crípticos são os graus de preservação. E nesse momento, quando você termina o último grau críptico, você tem um verdadeiro fechamento da maçonaria irâmica. Ou seja, a lenda de Irã ela tem princípio, meio e fim. Nos outros ritos, muito embora as coisas sejam complementares, né, elas também são muito fragmentárias. Né, os graus não têm uma relação direta um com o outro, então se você não for muito atento, muito perspicaz de dentro de todo aquela gama de graus que você recebe, você entender e juntar tudo no encadeamento lógico para recuperar aquilo que foi perdido, você realmente passa batido, chega no 33 e acabou. Mas quando você faz o rito de York e vai fazer os outros ritos depois, cara, aquilo dali se torna uma coisa belíssima, belíssima mesmo. Tanto que o rito de York tem uma estrutura que ela é completamente iniciática, né, em todos os seus graus. Você não tem grau por comunicação como em outros ritos. Você é realmente iniciado em todos os graus, em todas as etapas do caminho, tanto que esse é um dos pontos fundamentais que nós nunca podemos tomar um grau sem ter tomado todos os graus precedentes, da forma adequada, como é recomendado, como manda os nossos costumes e rituais. Então, essa é a parte mais interessante. E como a gente conversou no vídeo anterior, no rito de York não existem elementos externos à maçonaria propriamente dita. Você não vai ter elementos de esoterismo, não tem nada disso. Isso tudo vai ficar para as ordens laterais. A MD de um lado, a Societas Rosicruciana do outro, que se você quiser, você pode fazer. Então, um tem um viés mais histórico, o outro um viés completamente esotérico. Mas dentro do rito de York, a gente só trabalha com maçonaria irâmica até nesse ponto. Depois, tendo vindo esses graus de referência direta da maçonaria inglesa, nós temos no capítulo um mestre de marca, o Pastmaster, que eu já comentei aqui brevemente, o muito excelente mestre e o maçom do Real Arco, certo? O grau que mais próximo da maçonaria inglesa seria o maçom do Real Arco, é isso? Os rituais são bastante diferentes. Sim, assim, existe uma equiparação entre o maçom do Real Arco inglês e o maçom do Real Arco americano, todavia... Que a gente chama aqui de maçom do arco real, de certa forma, para fazer uma distinção do inglês com o americano, né? Mas existe um reconhecimento entre o maçom do arco real e o maçom do Real Arco, muito embora não exista equiparação. Por quê? Porque para você ser maçom do Real Arco americano, você tem que ter feito um excelente mestre Pastmaster e um mestre de marca anteriormente. Para você ser maçom do arco real, você só precisa ser mestre maçom. O grau de mestre de marca, ele não tem uma equiparação com o maçom da marca inglês, que é o grau lateral, certo? Ele tem uma equiparação. Só que na Inglaterra existe uma grande loja de marca, eles fazem só aquele grau lá dentro.
trabalham aquilo, né, que é um grau importantíssimo, por sinal. O mestre de marca é fantástico. Mas o mestre de marca no sistema americano ele é trabalhado dentro dos capítulos do Real Arte. Então, a lenda e o trabalho em si, na realidade, os ensinamentos morais, os 2 graus contêm ensinamentos próximos. É isso que você está querendo dizer? Próximos. Os rituais diferem em alguma coisa, mas a essência é exatamente a mesma. Mas, como eu falei, para você ser maçom da marca em inglês, você tem que ter sido maçom do arco real. E para nós é o contrário, você tem que primeiro ser mestre de marca para depois ser maçom do Real Arte. É porque assim, a maçonaria americana é completamente encadeada, ela segue uma sequência lógica, muito embora não cronológica, mas lógica de acontecimentos e os psicodramas são baseados nisso. A maçonaria inglesa ela é completamente fragmentária. Você pode fazer as ordens, sabe, completamente fora de ordem. Existem requisitos entre eles, mas não necessariamente você precisa fazer todos. Você pode chegar a Cavaleiro Templário sem ser maçom da marca. Entendeu? Então, 1 ou 2 pulos dentro do sistema deles, você faz determinados graus. Aqui não, você tem que fazer tudo certinho, seguir a escada exatamente como manda o figurino. Para quem tem curiosidade sobre o Rito de York, eu gosto muito de falar que até as passagens um pouco da história, a passagem que a gente utiliza do livro sagrado, elas se cruzam com o rito escocês. Por exemplo, quando você fala do Muito Excelente Mestre, você vai estar trabalhando até o grau 14 do rito escocês. Né? Você fala do termo da construção do grande templo, da celebração, que também, e aí é um ponto que você falou que é interessante. No rito escocês, ele é um texto mais intrínseco, mais fechado dentro do seu conhecimento. Se o maçom não estuda realmente o que ele está praticando, se ele senta e vê ritual e cola grau e vai embora, ele não vê. Mas o maçom que realmente se dedica a se debruçar no livro, ele vai ver que é o mesmo grau. Quer dizer, a forma de aplicada, os ensinamentos passados, eles são diferentes e a sensação que o maçom vai ter dentro da sessão é diferente. Mas a lenda e a história, a linha consensual da história da lenda irâmica é a mesma. Do Muito Excelente Mestre até o grau do Eleito Perfeito, o grau 14 de escocês, e do maçom do Real Arco com o grau 15, 16 e 17 do rito escocês. O 17 não alterado pelo pai, que é americano, sim o 17 francês, que algumas potências aqui no Brasil, alguns supremos usam, mas não são todos. Os Estados Unidos já não faz. Os Estados Unidos mudou a lenda, o pai que achava que ele precisava de uma linha melhor para o grau de Rosa Cruz, que não, aí sim o grau de Rosa Cruz, que não está dentro do capítulo do Rito de York. Então, no meu caso específico, que comecei no escocês e também pratico o York, é confortável você estar vendo uma história que você já conhece, mas com uma vestimenta, um terno diferente, entendeu? Um terno que se encaixa de uma forma diferente e a sensação que você passa dentro da loja é confortável, porque você consegue se apegar nos detalhes que alguém, por exemplo, não faz, não está vendo. E o contrário é a mesma coisa. O cara começa no York e pula para o escocês, ele vai começar a ver sessão e vai falar, isso aqui eu já vi naquele grau lá que passou e foi bacana. Então isso é salutar, é importante. E a gente sempre fala muito aqui no capítulo nosso, aqui em Morama, por exemplo, que muita gente quer colocar uma certa forma de comparação entre um é melhor, o outro é melhor, e vai muito da pessoa, do momento. Então, quer dizer, é gosto, né? É muito particular. Falar que um rito é melhor que o outro pode ser para mim, pode ser para você, e aí é indiferente, só que são todos, eles batem na mesma lenda, né? Vídeo, né? Eu não vou repetir, aponta aí o link do vídeo. Quando eu falei exatamente isso, não existe um rito melhor que o outro. Os ritos, eles são perfeitamente complementares, né? Tudo vai depender de como foi o que você falou, como você se adapta melhor, porque existem pessoas que preferem um trabalho mais intelectual, tipo catecismo, e outro que tem uma resposta melhor com o psicodrama, que fala mais ao emocional. Então, eu acho perfeitamente complementares e não vejo o menor fundamento, não vejo o menor fundamento em ser xiita não é a palavra adequada, mas em ser fundamentalista. Não, meu rito é tal e eu só faço esse rito. Não. Faça um, depois faça outro. Só não queira fazer tudo ao atropelo de uma vez só para ter todos os certificados do mundo na sua parede, porque, cara, é o que eu costumo falar. Maçonaria é igual vinho, né? Você pode pegar um vinho barato e se embebedar bebendo no gargalo, mas se você pegar um bom vinho e beber no gargalo, você vai se embebedar também. E nos dois casos você não aproveitou nada. Então, se você só quer se embebedar, aí faça do jeito que você quiser. Agora, se você quiser realmente
sentir as notas, aprender, se tornar um connoisseur, um sommelier, vá tomando devagarinho, assim é a maçonaria. Aprenda a degustar. Então, um grau por vez, respeitando intertícios, etc., para você poder internalizar todos aqueles ensinamentos que não são fáceis. Não são fáceis. É aquela velha brincadeira. O cara foi iniciado aprendiz, 54 anos depois ele voltou na loja. Aí foram verificar, realmente, você foi iniciado aqui, mas por que tanto tempo? Falei, não, agora eu estou pronto para ser companheiro. Então é bem por aí. 54. Você falou um ponto interessante. Qual que é uma grande diferença do York para o escocês aqui no Brasil é a questão do interstício, né? O que hoje se tem como métrica de interstício do capítulo do Maçons do Real Arco? Isso é uma coisa que vai ficar melhor estabelecida agora a partir da nossa Assembleia Geral em novembro. Mas eu já posso adiantar para você, porque não tem o menor problema. Sim. Lojas se reunindo toda semana fica um pesado. Imagina você se reunir toda semana, e toda semana no capítulo, toda semana no conselho, toda semana com banderia, mais o escocês, mas você não vive. Né? O maçom precisa viver, até porque você ganha uma régua de 24 polegadas e tem que aprender a dividir o seu tempo de maneira o quê? Equitativa. Né? Você tem que saber distribuir o seu tempo. Então, se você tem uma loja simbólica que funciona mensalmente, o teu capítulo ele deve funcionar, no mínimo, recomendado bimestralmente. O teu conselho trimestralmente e a comandaria quadrimestralmente. Ou seja, respeitados esses intervalos, né, de reunião, você consegue chegar de mestre de marca a cavaleiro templário, basicamente, considerados os graus que você precisa fazer nas anuais, em 5 anos você faz todos os graus. Então, vamos dar o exemplo do conselho críptico, por exemplo. Se você vai se reunir trimestralmente, você vai ter uma reunião a cada... uma reunião a cada 3 meses. Você tem 2 graus para fazer, mais o super excelente mestre na anual. E mais uma reunião, ou seja, em 4 reuniões por ano, você consegue conceder os 3 graus, os 2 graus, fazer a reunião administrativa e preparar o maçom críptico para receber o super excelente mestre na anual. Então, é um exercício bom, porque se você, eu tenho certeza que você se lembra bem, o grau, por exemplo, de mestre real é um dos graus mais bonitos e mais profundos que existe na maçonaria. Ele é o mais importante que existe. Olha, não é porque eu sou dos crípticos, não, mas o grau de mestre real é um dos graus mais fantásticos que existe na maçonaria. Eu tive a honra, e você vai lembrar, trazer a memória que eu não sei, qual que é o nome do irmão que fez aqui para mim? Foi o João Rosa. O João Rosa. Fez o grau de cabeça. De memória. De memória. Ele declamou, sem brincadeira, eu acho que foi pelo menos umas 10 páginas de cabeça, de memória. E todo mundo ficava brincando um com o outro, falando, não, ele está inventando. E o pessoal com o livro na mão, olhando e falando assim, não, ele não está brincando, ele tá seguindo aqui. Coisa linda, coisa linda. Recomendo para todo mundo. Você passa por uma leitura daquela, se você me disser, não, agora eu já posso fazer o próximo grau, não. Ou você é um completo iluminado, ou seja, você não precisa mais de maçonaria, ou então você realmente, sabe? É difícil entender. A questão do interstício é válida exatamente por conta disso. Para você ter tempo de meditar em cima daquilo que você aprendeu. Sério, você precisa. Senão a gente não está fazendo maçonaria, a gente só está colecionando diploma, certificado e definitivamente... Praticar o grau, voltar para o capítulo, fazer cargo, fazer parte do ritual, vivenciar o ritual. Você acabou brincando, mas é verdade. E você pegar elementos... Sabe, começar, caramba, de onde que eles tiraram isso? Meu Deus, isso daqui tem referência que eu não sei o que. Começar a estudar e aprofundar naquilo dali, porque não são coisas simples de você aprender. Tem profundas raízes até em psicologia, sabe, em moral, em teologia, estudos bíblicos mais avançados, sabe, referências de religiões comparadas, principalmente em filosofia, sabe, são coisas que você fica um bom tempo aprofundando nisso daí. E, embora quem seja eu para criticar quem faz tudo de uma vez só, se você faz tudo de uma vez só e depois volta, vai recapitular, porque eu fiz muitos graus de uma vez só, até porque a gente estava implantando no Brasil, a gente tinha que tomar tudo de uma vez. Mas depois você voltar e recapitular, ver realmente o que você fez,
O interstício é extremamente válido para isso. A gente não está numa corrida. A maçonaria não é, cara, não é ostentação de avental. Até porque eu acho que eu falei com você daquele outro vídeo que deu errado, e agora isso vai dar certo se tudo der certo. A maçonaria é uma grande ratoeira, meu irmão. Ela é uma grande ratoeira. Porque ela te ensina que você deve sempre glorificar a virtude, que você deve abominar os vícios. Em compensação, né, você não pode ser vaidoso, etc. Em compensação, ela te dá títulos pomposos. Soberano, grande príncipe, brilhoso e vitaminado do Supremo Templo Sagrado, não sei o quê, e aqueles aventais brilhantes, etc. Quando o sujeito coloca aquilo, nossa, agora eu sou o Supremo Grande Vitaminado, e ele acredita que ele é aquilo, aí você vê que ele não entendeu nada. Hoje mesmo eu estava conversando com os irmãos que estavam me perguntando, até foi outro que perguntou, não, porque eu vi seu aparamento, assim, cara, a paramenta mais significativa e com mais profundo significado é o avental impolutamente branco. É ali que reside o verdadeiro valor do mestre maçom, do maçom como um todo. Aquele é o símbolo mais importante que ele tem. O resto é só distinção de ranking e de rito. Sabe? Vamos falar um pouquinho dos graus crípticos. Eu vou começar já fazendo aquela pegadinha gostosa, bacana, do escocista que vive em mim, do cara que nasceu no escocês, bacana. Em que ano que os graus crípticos vieram para o York? Você sabe de cabeça? De cabeça não, mas quem Por vamos volta de dizer, foi por volta do século XIX. Foi no século XIX, final do porque quem século XIX. passou, a data em si eu não vou lembrar, mas foi Pike quem mandou, vamos dizer assim, cedeu, entre aspas, esses graus para serem praticados no rito de York. Por quê? Porque, como eles não são exatamente os mesmos do rito escocês. Então eles foram construídos ali dentro exatamente para dar esse fechamento dentro do rito de York, para você ter uma passagem compreensível para a cavalaria. Porque muito embora nós tenhamos 3 ordens na cavalaria, a Ilustre Ordem da Cruz Vermelha, o Cavaleiro de Malta e o Cavaleiro do Templo, a Ilustre Ordem da Cruz Vermelha ela é completamente abotoada no rito críptico, tá? Que é o Mestre Real, o Mestre Escolhido e o Super Excelente Mestre. Ela fecha aquilo, um encadeamento. E o Pike, quando fez a reformulação dos graus do rito escocês antigo e aceito, pegou esses 2 graus, que tem muita similaridade com o do rito escocês, só que como no rito escocês ele funciona via catecismo, né, em grande maneira, o psicodrama foi todo incorporado ali dentro e ele deu esse fechamento. A data em si realmente eu não vou lembrar, mas de coisa ali deveria procurar ali. Deixa, 6 meses para achar um livro aí no meio. É legal porque algumas pessoas comentam que foi o pai que fez os rituais. Na realidade, não, né? O pai que como soberano grande comendador do Supremo Conselho, mãe do mundo, ele deu não é a palavra certa seria solicitar ou ele pediu para que o York adotasse os graus e assim, a gente tem que lembrar que no nascimento do rito escocês nos Estados Unidos, isso em 1804, existiam muitos graus perdidos que os capítulos e cidades criavam e inseriam dentro do rito. Tanto é que na fundação do rito escocês, na criação do rito escocês, 8 desses graus entraram no rito. Né? Entraram principalmente na loja do Kadosh. Mas outros graus ainda eram praticados em regiões distintas. E dentro desses graus estavam os graus crípticos, que por vários anos ficaram sendo trabalhados, de certa forma, como graus aliados do rito escocês. Então eram graus a mais. Você tinha a linhagem dos 30 graus, com os 3 simbólicos que formavam os 33, e alguns graus apartados. Pike entendeu que dentro dessa linha de crescimento do rito escocês, os graus crípticos, eles, de certa forma, eram perdidos. Eles não se encaixavam entre um grau e outro. E recomendou, sugeriu que o York trouxesse para dentro dele. Então, falar que o Pike fez... Antes de ser soberano, ele era cavaleiro templário, né? Ele começou no York. Ele colou os graus do rito escocês no final de semana. Então, ele não ficou 10 anos, como a gente fica aqui no Brasil. Mas ele foi um revolucionário. Ele modificou o rito escocês nos Estados Unidos de uma forma que o Brasil não acompanhou em muitas potências. Quem tiver a oportunidade de ler os rituais, vai ver que é uma coisa
muito, até de certa forma mais linear do que a gente tem aqui hoje, mais Só linear. para o dogma que está tudo lá. Isso. E ele entendeu que serviria mais para o rito de York e a partir do meio do século XIX, um pouquinho mais para o final do século XIX, os graus crípticos que vieram para o rito de York são só os dois primeiros, certo? É o mestre real e o mestre escolhido, né? Sim, O, mas su, é o escolhido. o super excelente mestre já existia ou ele é desse período também? Não, o super excelente mestre ele é posterior. Inclusive, ele nem é praticado em todos os grandes conselhos americanos. Por quê? Aí é mais por uma questão de quem estava. Em estados onde você tinha uma presença muito grande de maçons de origem judaica, o super excelente mestre ele não foi permitido, vamos colocar dessa forma. Tá? Então, por causa dessa falta de obrigação, é que ele não é um grau obrigatório para entrar na comanderia, certo? Em alguns estados dos Estados Unidos, não. Assim, no Brasil ele faz parte, não tem por que não fazer parte, não Certo. tem por que não ser obrigatório. Veja, porque, assim, eu teria que entrar em detalhes do ritual, mas vamos dizer assim, que para um judeu praticante ortodoxo, aquele ritual conflita um pouco por conta da própria posição, muito embora esteja na Bíblia, mas é só uma questão de ponto de vista, tá? É diferente, por exemplo, de ser cavaleiro templário, que você tem que ser cristão. Mas ele hoje é obrigatório ou não? Ainda não, a partir da anual agora, ele vai incorporar o, a linha de obrigatoriedade para a cavalaria, até porque esse ponto de contato que existe entre a maçonaria críptica e a cavalaria é exatamente o grau de super excelente mestre. Ele não tem por que ficar fora, muito pelo contrário, obrigatoriamente ele faz esse link, porque senão alguns elementos você perde na hora de entrar para a cavalaria. Eu estou Primeiro, fazendo essa pergunta, e até quem está vendo e não faz parte do rito pode ficar na dúvida, porque hoje o Conselho Críptico, ele, como a gente já falou aqui, ele é um volume menor para o estado do que dos capítulos, sim, mas ele não passa, ele não faz hoje o Superincidente Mestre. O Superincidente Mestre é um grau colado somente no anual, que é o isso. E vai evento continuar sendo. que a gente vai falar no próximo vídeo, a hora que a gente falar do comanderia do anual e dos graus aliados, a gente vai passar um pouquinho, mas ele é um grau feito só no anual, então, Isso. só que é uma reunião que todo ano tem, originalmente era trienal, né, mas hoje ela já é anual, Não, ela e sempre foi anual, só que de 3 em 3 anos nomes. é anual porque tem exatamente a eleição nos cargos, nos corpos, etc, etc. Mas todo ano ela tem. Então esse ano vai ser em Florianópolis, né? Isso. A gente vai falar mais para frente também, mas os graus crípticos são compostos do grau de mestre real, mestre escolhido, e do super excelente mestre, que não é colado no conselho críptico. E aí É, você tem, dentro do capítulo, você tem 4 reuniões, e dentro do conselho críptico, do teu conselho críptico específico, da tua região, você vai ter os 2 graus colados aqui. Até isso, de certa forma, facilita de ser um conselho que vai se reunir menos vezes, que é o que o Leonardo falou, diferente à quantidade, o volume de reuniões por cada corpo, né, por cada órgão específico. Bom, nós estamos já estourando o tempo que só que tá uma loucura. Como membro, que você trabalhou muitos anos no Conselho Crítico, né? ainda trabalha. Ainda trabalha. Você quer deixar alguma palavra especial para quem está colado? Porque, assim, de certa forma, é um dos grandes desafios hoje da administração do rito de York, que os capítulos hoje estão bem disseminados. O segundo passo seria também a disseminação dos conselhos crípticos durante o país, né? Você quer Uhum. deixar alguma mensagem para que os maçons do Real Arco se cossem e levantem das suas cadeiras para começar a trazer isso para as suas cidades? Olha, é o que eu costumo falar. Você não tem por que ter um capítulo e não ter um conselho. Esse é o primeiro ponto, porque a mesma quantidade de oficiais, a organização, tudo é muito parecido. Só o conteúdo é que é diferenciado. Tá? Então não existe um motivo específico. Até por conta do material que ele pode ser usado nos dois corpos, que eles são muito próximos. Tirando uma outra coisa que vai ter a mais num e não vai ter no outro, você pode intercambiar material se for necessário. Então, como são as mesmas pessoas, não tem por que não ter. A cavalaria é um papo completamente diferente. Mas o primeiro ponto, dentro da maçonaria críptica, você realmente encerra toda a maçonaria irâmica. É aquilo que a gente falou. Você perde, acha e depois descobre como foi preservado.
Por quê? Quando você vai para a cavalaria, você obrigatoriamente tem que professar a fé cristã. Ou seja, quem não é cristão, se é muçulmano, se é judeu, se é... não importa, se não é cristão, você encerra o teu ciclo maçônico no tríptico. Então, e aquilo não tem por que você ver de outra forma. A maçonaria irâmica, ou seja, aquilo que a gente entende como maçonaria em si, isso vale para o pessoal dos outros ritos também. Eu acho fundamental, pelo menos, vocês conhecerem isso. Porque, para quem é dos outros ritos, ali você encerra tudo. Encerra tudo, está ali. Justiça é maçonaria. Isso aqui, sabe, tudo está ali dentro, tudo compreendido, perfeitamente explicado. Então, a maçonaria críptica, mesmo para quem é de outros ritos e se quiser conhecer, fazer os graus, ela é de uma explicação fantástica. Você é do rito escocês, eu também já participei do rito escocês, fiz os graus do rito escocês, da Dona Iramita, de repente a gente entra lá e vê aqueles símbolos e de repente falam para você, você não pode pisar aqui, mas ninguém te explica por quê. E de repente você vê o cara, ele mesmo, o cara, te dizendo, olha, é por isso que você não vai, que você vai respeitar esse local na loja. Isso você não tem em lugar nenhum. Nem na AMD, a gente está falando dos graus que são. A AMD são todos aqueles graus soltos que foram reunidos num lugar só, tanto que ela é constelada, não é sequencial como no rito de York. Então, eles podem ter simplesmente criado isso no século XIX, podem ter encadeado, mas se eu tenho que tirar o chapéu para os americanos, porque eles realmente sistematizaram a coisa de uma forma tal que você não tem como ficar perdido, você não tem como não entender, só se você realmente não quiser. Bom, Sabe? quando nós estamos falando aqui do início dos graus superiores do York, quais são os requisitos para qualquer maçom que quiser entrar numa loja capitular do rito de York? Bom, ele tem que ser mestre maçom, tem que ser regular na sua obediência, a obediência tem que ser regular. No caso do Brasil aqui, ela tem que estar confederada à CMSB, à Comab ou ao Grande Oriente do Brasil, e ele tem que ter vontade de aprender. Ele tem um Ele vai, interstício de 30 dias, eu acho, né? a partir do mestre maçom? Isso, Não, não tem. não existe isso para mestre maçom. E, inclusive, isso é uma passagem interessante, eu era mestre maçom do rito moderno. Aí eu falei, bom, vou fazer os graus filosóficos do rito moderno. Só que à época eu tinha 23 anos. Aí fala, não, você não pode fazer até você ter 26. Então tá. Tchau. Então não tem, assim, você só tem que realmente estar preparado, até porque você vai a mestre, você tem que estar com aquela insatisfação inerente. Hum. Não tem jeito. Bom, para quem está perdido e não conhece o capítulo, assim, de certa forma, umas cidades mais longínquas do interior é um pouquinho mais difícil encontrar um capítulo próprio. O site do Supremo Grande Conselho, do Supremo Grande Capítulo Maçons do Real Arco é realarco.org.br, certo? Errado? Isso está sendo reformulado, inclusive o site está ficando bem legal mesmo. Lá vocês vão ter o contato de todos os capítulos por estado, com o nome dos responsáveis, ou do presidente, ou do secretário. Vale para vocês entrarem ali, pegar as informações, dar uma ligadinha. Com certeza serão bem acolhidos, mesmo sendo capítulos de cidades fora. A ideia é que é a disseminação do rito, é o que os maçons brasileiros têm a oportunidade de ter acesso a essa informação. Aconteceu conosco aqui e acontece em todo o estado do Paraná, assim como acontece em todo o país. Então, todo maçom que tiver interesse, dentro das obrigações já comentadas pelo irmão Leonardo, entre em contato no site, peguem os capítulos mais próximos, às vezes não é o capítulo mais próximo que é o mais interessante para você, pode ser de uma cidade, de uma capital ou algo assim. Procure algo que seja confortável para você e entre em contato. Com certeza, isso eu posso falar por experiência própria, o irmão não vai se arrepender. Tá? Nós estouramos o tempo de novo, o irmão Leonardo é ótimo para fazer isso, mas a gente encerra aqui sem palavra final de novo e tem mais um vídeo que aí a gente vai falar sobre o último corpo do rito de York, vamos falar sobre a MD, o que é MD. Muitos irmãos vão achar estranho porque dentro dos ritos franceses não existem esses graus aliados, mas na Inglaterra existem os corpos aliados e nos Estados Unidos existem os corpos aliados, que são graus
que cada um tem uma temática diferente e que o irmão pode escolher o que ele quer fazer ou não dentro do Aham. tema proposto de cada grau. E a gente vai falar do que é anual e por que é interessante participar, o que se faz no anual, se você vai para lá só para ficar um dia ou você vai para ficar uma semana inteira trabalhando, para vocês entenderem o que esse pessoal faz lá. Eu nunca fui, porque tem muito cara de roxo lá e roxo não me cai muito bem, então eu estou deixando para uma próxima oportunidade. No dia que eu estiver vestindo vermelho, quem sabe eu esteja lá Você incomodando vocês. perdido, cara. Porque, ó, nada mais fantástico que você encontrar aqueles caras que você só vê uma vez por ano, que estão espalhados no Brasil inteiro, cara. É fantástico. Ah, o roxo não cai muito bem com a nossa careca, não sei por que você usa, mas tá tudo bem. Meus irmãos, clica no joinha aqui, se inscreva no nosso canal, comentem, a gente gosta de comentar, a gente está respondendo sempre dentro da nossa possibilidade. E valeu, até a próxima.